Boa tarde, querido. Que bom estar com você aqui comigo. Hoje eu quero falar sobre um tema. Algumas pessoas me perguntaram e pediram que eu falasse, gravasse algum vídeo sobre esse assunto, que é a questão do dízimo. Me perguntaram, pastor, dízimo é coisa do Antigo ou do Novo Testamento? O dízimo ainda é válido nos dias de hoje? Nós devemos entregar o dízimo ou não? O que a lei fala, o que a graça fala sobre o dízimo? Eu queria tentar passar para você um esclarecimento a respeito do dízimo, para que você entendesse. Eu não sei se vai dar para fazer isso tudo num vídeo só, mas de repente eu vou dividir esse vídeo em duas partes para não ficar tão longo, né, tão prolixo. Até porque as pessoas muitas vezes alegam que essa questão de dízimo é algo do Antigo Testamento e alguns líderes na atualidade têm tomado desse precedente para se enriquecerem, né? E aqueles que são contra a entrega do dízimo, eles dizem que pastor que fala sobre dízimo é para enriquecer, pensando em si mesmo. Então vamos ao que a Bíblia diz, ao que a palavra de Deus ensina sobre dízimo e também sobre oferta, né? Dízimo, oferta, o que é isso que as igrejas ensinam, o que é isso que pastores ensinam e pedem também. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero dizer para você é que a Bíblia, no primeiro livro, lá em Gênesis capítulo 4, eu estou olhando aqui um pouquinho às vezes para cima porque eu estou com alguns textos abertos aqui na tela e aí eu preciso de ler, tá bom? Então vamos lá. A primeira vez que a Bíblia fala sobre oferta, que eu entendo, né, falando sobre dedicação, está em Gênesis capítulo 4 e eu quero me deter apenas nos 4 primeiros versículos. E diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: Com o auxílio do Senhor tive um filho homem. E voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta. Então vamos lá. Desde a criação, quando Deus criou o ser humano, desde o primeiro capítulo até o capítulo 4, aqui nesse texto, não é mencionada a palavra dízimo, a palavra oferta. Mas nós vemos que aqui, após o primeiro casal ter caído, Adão e Eva terem caído, os seus filhos foram ensinados ou aprenderam a cultuar a Deus entregando ofertas. Então veja que esse é o primeiro culto que a Bíblia fala. E nesse culto que a Bíblia fala, o primeiro deles, só fala sobre oferta. O culto que Caim e Abel apresentaram a Deus foi um culto que só tinha oferta. E a Bíblia diz que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta. Então, nesse texto, tanto Caim como Abel trazem ofertas a Deus, e a Bíblia destaca que Deus, o Senhor, aceitou Abel e a sua oferta. Nesse primeiro culto que aconteceu, aonde só teve oferta, aqui não é citado louvor, aqui não é citado oração, aqui não é citado outros requisitos, né, que a gente hoje coloca nos cultos quando oferecemos a Deus. Apenas oferta, e a Bíblia diz que Deus aceitou a oferta, esse culto que Abel apresentou a ele. Então esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto, quando nós falamos sobre a questão dízimo, a primeira vez que a Bíblia cita essa palavra dízimo está lá em Gênesis 14, de 18 a 20. E aí eu preciso dizer que a palavra dízimo ela aparece na Bíblia antes da lei de Moisés ter sido escrita. Antes da lei ter sido escrita lá na peregrinação do deserto. E diz a Bíblia lá em Gênesis 14, versículos 18 ao 20. Vamos ver o que diz. Eu vou ler do 17 ao 20.
Voltando a Abraão da vitória sobre Kedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao encontro no vale de Savé, isso é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Então veja, não há um pedido de Deus para oferta, mas Abel oferece, Deus aceita e abençoa. A Bíblia diz que Deus aceitou, Deus recebeu e Deus abençoou Abel. Agora, quando Abraão está voltando de uma batalha, de uma guerra, após ter vencido a guerra, a Bíblia diz que sem que houvesse qualquer pedido da parte de Deus, Abraão se sente motivado a entregar um dízimo de tudo que ele conquistou, de tudo que ele alcançou, a Melquisedeque, que era um sacerdote. E aí eu não vou entrar aqui nos detalhes de Melquisedeque, porque alguns teólogos chegam a dizer que esse Melquisedeque era o próprio Cristo. Então eu não vou entrar nesse detalhe. Mas apenas um detalhe, que sem que lhe fosse requerido, sem que lhe fosse exigido, Abraão entregou o dízimo voluntariamente a Melquisedeque. E a Bíblia diz que quando Abraão entregou, Melquisedeque o abençoou. Melquisedeque lhe prometeu bênção. Então, esses são os dois primeiros pontos. Agora eu vou citar o terceiro ponto e depois eu dou uma pausa nessa palavra, que está lá em Números 18. Em Gênesis 28, de 20 a 22, que é o dízimo de Jacó. E quem era Jacó? Jacó era nada mais, nada menos do que neto de Abraão. Então, se Abraão entregou o dízimo, o seu neto também demonstra que já praticava a entrega voluntária do dízimo, certamente aprendido do seu avô, que foi passado para o seu pai e que foi passado para ele mesmo. Vamos ver o que diz Gênesis 28, de 20 a 22. Vamos lá. Olha, então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Mais uma vez, de forma voluntária, um patriarca, sem que existisse a lei, antes da existência da lei, ele promete a Deus ser um dizimista fiel, porque ele diz a Deus: se o Senhor estiver comigo, cuidar de mim, prover-me comida e roupa, levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E ali onde ele está, naquele lugar, ele faz um voto a Deus, depois ele vai chamar aquele lugar de Betel, casa de Deus, e ele promete a Deus, ele diz a Deus: de tudo que o Senhor me der, certamente te darei o dízimo. Então eu quero dizer para você, querido, que antes que existisse lei, lá no livro de Gênesis, os patriarcas voluntariamente já eram adeptos do dízimo. Então, não foi a lei quem criou esse costume, mas voluntariamente patriarcas dedicaram a Deus, deram voluntariamente a Deus e Deus os abençoou por terem feito isso. Então fica aqui a primeira parte da nossa mensagem.